Primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 16 a 18. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Fecha os seus olhos, Santo Espírito, aqui está tua palavra. E eu te peço que tu venhas usar minha vida e fala conosco. Nos edifica, nos ensina, Senhor, para compreendermos a tua palavra, que nada possa impedir tua palavra e que nada tire a tua palavra dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Irmãos, aqui está um tema muito forte, mais forte, que é preciso ensinar a igreja. É uma doutrina bíblica. O apóstolo João, aquele apóstolo que era íntimo de Jesus, deitava o rosto no peito de Jesus, o mais jovem dos apóstolos. Ele diz que se nós virmos algum irmão pecar pecado que não é para a morte, para nós orarmos, porque Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Mas há pecado para a morte, diz ele, por esse não digo que ore. Então nós temos que saber qual é o pecado para a morte, não é? Veja bem, primeiramente, que ele diz no singular, há pecado para a morte. É muito importante a gente ver a terminologia da Bíblia. Com H, significa, existe pecado no singular para a morte. Não diz aqui pecados para a morte, mas diz pecado para a morte. Se vocês puderem abrir Mateus 12, 30. Evangelho segundo Mateus 12, verso 30. 31, melhor, 31. Mateus, primeiro evangelho, diz, portanto, Jesus está dizendo, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Bem, falando do pecado de morte, o único que não tem perdão, então, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está aqui, evidente, claro e definido. Porque quando Jesus diz todo pecado, aí são pecados e blasfêmias, ser-lhe-ão perdoados, será perdoado aos homens. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, e nem no vindouro, nem no futuro. Por que Jesus falou esta palavra? Porque Jesus estava ensinando os judeus, uma multidão, e lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Se nós retrocedermos ao versículo 22, vocês vão ver o contexto aí. E esse cego e mudo levaram até os discípulos e eles não conseguiram expulsar. Mas Jesus expulsou e curou, e esse cego e mudo começou a falar e começou a enxergar. O milagre foi grande. Não é? O espírito que estava nele estava impedindo ele de enxergar, não é? E de falar.
Jesus expeliu esse demônio e ele começou a enxergar e ele começou a falar. Portanto, os fariseus, ouvindo isso, ao invés de darem glória a Deus, eles começaram a dizer: ele expulsa demônios através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Beelzebu é um dos nomes dados ao diabo, ao Satanás. Esse existe um, mas existem milhares de demônios. Então veja que os fariseus aqui estavam atribuindo a Satanás o poder que estava em Jesus Cristo. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia evidente e clara contra o Espírito Santo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, começou a ensinar e a dizer: um reino dividido, ele é devastado. Não é? Isto é, se eu expulso Satanás pelo poder de Satanás, o reino dele está dividido. Se ele próprio expulsa demônios, então o reino dele não subsiste. Compreenderam? Lógico, evidente. Mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. Glória a Deus. Veja bem que o Espírito de Deus é Deus. Há um só Deus, Israel. Ouve, Israel. Há um só Deus e um só Senhor. E Jesus define Deus como Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quem gerou Jesus foi Deus, foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único Deus eterno. Na sua essência, na sua natureza, Deus é Espírito, e Deus resolveu tomar a forma de homem, e habitando em Jesus, ele se fez carne. Então Jesus tinha duas naturezas distintas. Uma, ele era homem, homem verdadeiro. E na outra, ele era Deus, na sua natureza espiritual. Quando esse demônio chegou perto de Jesus, Jesus mandou sair. Ele saiu, evidentemente, porque o Espírito de Deus está em Jesus, aleluia. Está em Jesus antes da concepção, durante a concepção, depois que foi gerado no ventre de Maria e após, e até agora. Quando nós chegarmos no reino de Deus, o Deus que é invisível, nós vamos vê-lo porque nós vamos ver Jesus. Então veja bem que os judeus ofenderam gravemente o Senhor Jesus, dizendo que ele expelia demônios pelo poder de Beelzebu. Veja bem, isso é blasfêmia, irmãos. É muito sério. Nós precisamos ter cuidado, quando nós ouvimos qualquer pregador que seja, nunca diga ao diabo que está usando aquela pessoa. Não fala isso. Ah, mas aquela pessoa, deixa com Deus. Não, toma cuidado. Não atribua a obra do diabo a alguém que está proferindo a palavra de Deus. Porque Jesus diz, quem é por nós, quem será contra nós? Se não é contra nós, é por nós. Por quê? Porque o reino de Deus não pode brigar contra si próprio. Entenderam o que eu estou dizendo? Bem, então, eles blasfemaram contra o Espírito. E Jesus disse para eles, olha, se vocês pecarem contra o Filho do Homem, quer dizer, Filho do Homem é a natureza humana de Jesus, vocês terão perdão. Mas se vocês pecarem contra a natureza divina de Jesus, que é o Espírito Santo, não tem perdão nem agora e nunca mais terá perdão. Compreenderam aí? Então, fique definido, o pecado de morte que a Bíblia atribui não é pecados no plural,
mas é um pecado no singular. Vamos analisar novamente o texto. Veja bem, o apóstolo João diz aqui, versículo 16: se alguém vir seu irmão cometer pecado singular, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado, existe pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, o apóstolo João está orientando os irmãos a não orarem por aquele que blasfemou contra o Espírito Santo. Entenderam? Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo também consiste quando uma pessoa endurece de tal maneira o coração que se resiste a ouvir a palavra de Deus, sabia? Entenderam? Uma pessoa, quando não aceita ouvir a palavra de Deus, não quer se arrepender dos pecados, não quer ter Jesus como Salvador, pecaram de morte. Porque resistiram a quem? Ao Espírito Santo. Quem convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. A palavra, o verbo e o Espírito Santo. A palavra é pregada e você é tocado no coração, e o Espírito Santo faz a obra. Você deixa o Espírito Santo fazer a obra, mas aqueles que resistem ao Espírito Santo, morrem resistindo ao Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo, não deram crédito ao Espírito Santo. Então, a blasfêmia tem dois aspectos, então. Tem o aspecto de que quando uma pessoa atribui uma obra que é de Deus ao diabo. Foi o que os fariseus fizeram. Mas também aqueles que endurecem o coração. Por exemplo, haviam 2 malfeitores na cruz do Calvário. Um deles se converteu e foi salvo. O outro foi perdido. Por que o outro foi perdido? Porque o outro endureceu o coração ao Espírito Santo que estava em Jesus, está em Jesus. E ele dizia: sai dessa cruz e tira nós daqui também. E isso, na verdade, essa dureza é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É não dar crédito a Deus. Se há alguma coisa que Deus fica ofendido, triste, aborrecido, é quando as pessoas não dão crédito à sua palavra. Veja bem, pensa nisso, medita nisso. Um ateu está blasfemando contra o Espírito de Deus. Quando tem um velório, sempre eu costumo dizer: tu és pó, ao pó tornarás. Há algum cientista, erudito, ateu, que pode contradizer essa palavra? Se tivesse, manifeste. Tu és pó e ao pó tornarás. Muito bem. Se não pode, é porque essa palavra é verdadeira. Essa palavra sendo verdadeira, então verdadeiras são as demais palavras da Bíblia. Se tu creres em Jesus, terás a vida eterna. Aleluia. Compreendeu? Você pode aplicar isso nessas pessoas. Esta é verdadeira, então esta também é verdadeira. Você pode contestar que tu és pó e volta ao pó? Não. Ah, mas e se cremou? Virou pó também. Enfim, vira pó. Ou seja, sepultado, ou seja, cremado, vira pó. Ora, se esta é verdadeira, esta outra também é verdadeira. Aquele que crê em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Aleluia. Uma pessoa que não dá crédito à palavra de Deus, a palavra de Deus, quem é Deus mesmo? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Aquele que não dá crédito, que não acredita, que desfaz, que leva de qualquer forma, está de uma certa forma blasfemando contra o Espírito de Deus. Entenderam? Eu já uma vez dando testemunho para muito tempo atrás, eu não me lembro qual foi a pessoa, também não se deve citar. Disse: não, você foi curado por causa da sua mente.
Curado de câncer por causa da sua mente. Você teve tanto pensamento positivo que você foi curado. Eu falei, negativo. Quem me curou chama-se Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Há muitos aqui que foram livrados da morte. Deus os livrou da morte. Mas tem pessoas que dizem assim, foi uma sorte tremenda que o ônibus não passou por cima de você, foi uma sorte tremenda que a polícia não atirou, que sorte coisa nenhuma, foi o nosso Deus, aleluia, porque Ele acampa ao redor dos que o temem, o anjo do Senhor, e os livra do mal, aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, vamos lá. Então vocês entenderam bem o que é blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito se trata dos apóstatas da fé. O que é apostatar da fé? A palavra grega que chama apostasia é transliterada do grego para o português. E significa aqueles que se divorciaram de Jesus. Olha bem. Estiveram com Jesus, mas se divorciaram de Jesus, deixaram os ensinos de Jesus, afastaram-se da fé, blasfemaram contra o Espírito de Deus e não há mais sacrifício que salve eles, porque endureceram os seus corações, sua mente foi cauterizada e não querem mais saber de Deus e nem da palavra de Deus. Há muitas pessoas que ficam machucadas, sentidas, ofendidas e preferem perder a vida eterna e ir para o fogo do inferno do que se arrepender dos seus pecados e dizer, Jesus me perdoa, porque eu não pequei para a morte, o meu pecado não é para a morte, eu não estou blasfemando contra o Espírito, eu creio na tua palavra, aleluia, eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu perdão. Há igrejas que colocam uma lista de pecados para a morte, tanto a romana quanto a evangélica, que faz uma lista, mas tirada de onde? Se aqui diz que o único pecado para a morte, o que é? Isso. E a blasfêmia contra o Espírito tem dois aspectos. Falar que a obra é do diabo quando é do Espírito. Ou endurecer o coração para a palavra e não crer de jeito nenhum em Deus. Isso aí culmina com uma resistência que leva ao fogo eterno. Bem, mas os demais pecados, Jesus disse em Mateus 12:30, toda blasfêmia e todo pecado será perdoado aos homens. Qual é a condição do perdão? Condição do perdão. Arrepender-se. O que significa arrepender-se? Arrepender-se significa crer, ter convicção de que errou e de que não deveria ter errado. A convicção do pecado traz uma tristeza na alma, uma tristeza de morte até. Mas se a pessoa crer de verdade, se arrepender de verdade e confessar o pecado a Deus. 1 João 1, 8 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, olha, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar da injustiça que nós praticamos, está entendendo? Por isso que Ele salva o bandido, o ladrão, o assassino, o adúltero, o viciado, o drogado, o que bebe, enfim. Por isso que Ele perdoa. Só que quando Ele nos perdoa e nós nos arrependemos de verdade, a gente começa a evitar cair no mesmo lugar, evita, desvia, pede força, pede suplica ao Espírito de Deus, me dá graça, me dá força, eu quero vencer e não morrer, eu quero ir para a glória e não para o inferno. Bem,
O apóstolo João está dizendo que a igreja deve orar a favor dos que pecaram. Olha bem, aqui está um ponto muito importante. A igreja não é para ficar acusando o que errou e o que pecou e apontando o dedo contra, de jeito nenhum. A igreja tem a missão, está aqui no Evangelho, na carta de João: se você vir um irmão pecar pecado que não é para a morte, ore por ele. E a Bíblia diz aqui que se nós nos arrependermos e confessarmos, Deus nos perdoa, e Deus dará a vida, diz ele no versículo 16, àqueles que não pecaram para a morte. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro pecou gravemente, irmãos. O Pedro tinha dito para Jesus: olha, eu morro com você, mas eu não te abandono. E Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele negou Jesus. E quando o galo cantou, Pedro lembrou dessa palavra, olha, lembrou da palavra, e reconheceu o quê? O pecado, e começou a chorar. E Jesus olhou para ele com olhos de compaixão e de perdão. Veja bem claro, a Bíblia é eficiente, é eficaz. E Judas? O Judas traiu Jesus. E Jesus havia dito na noite da Santa Ceia: um de vocês que está aqui vai me trair. E ele estava ali. E ele havia acabado de conversar com os sacerdotes para entregar Jesus. Ele não poderia ter naquela hora, pela palavra: opa, não vou mais entregar. Eu me arrependo, eu vou me desviar dessa intenção, eu vou parar com esse negócio, eu vou parar agora. Mas não, ele foi até o fim e ele entregou Jesus, ele consumou o pecado que estava já preparado. Ele ganhou 30 moedas de prata e ele não se arrependeu. Ele se desesperou e, ao invés de ele pedir perdão, ele se suicidou e foi para o inferno. Entenderam aí? Certo, irmãos? É bem diferente. Isso é aplicável a cada um de nós. Se virmos algum dos nossos irmãos pecar, ore por ele. Ao invés de criticar, ore: Senhor, tenha misericórdia, porque esse pecado é perdoável. Tem misericórdia, porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa aquele que se arrepende e confessa o pecado. Está entendendo aí? Está bem claro, não está? Bem, mas agora tem um outro ponto que precisa ser esclarecido para os irmãos. O apóstolo João diz: toda iniquidade, versículo 17, é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse já está vencido. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E agora? Será que há uma contradição aqui? Será que a Bíblia aqui... Porque alguém pode dizer: não, nasceu de novo, não pode mais pecar. Está aqui. Porém, está oculto isto. Depende de interpretação e de orientação do Espírito. Não peca o quê? Não peca o pecado de morte. Entendeu agora? Então, o que é nascido de Deus não peca o pecado de morte, ou seja, contra o Espírito Santo. A blasfêmia é contra o Espírito Santo. Se você é nascido de Deus, você não vai pecar contra o Espírito Santo, não vai blasfemar. Por quê? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha como a Bíblia é perfeita. Deus conserva. Conserva de quê? De quê que ele conserva? De pecar o pecado de morte. Olha bem,
É isso. Deus não deixa com que o que é gerado por Deus peque a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas texto se vê com contexto, senão vira pretexto. Texto se compara com contexto. 1 João, capítulo 1, para poder compreender bem essa doutrina, ela diz aqui no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O mesmo João que escreveu que o que é nascido de Deus não peca, porém, digo eu, não peca o pecado de morte, senão ele não escreveria: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No versículo 8 dessa mesma carta, capítulo 1, dá uma olhadinha. Se dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha só. Então, o próprio João esclarece. É evidente que o crente peca, deve pecar como exceção e não como regra. E se pecar, temos um advogado junto do Pai. Que pecado que o crente peca? Todos os demais pecados, excluindo ou tirando o quê? Isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu agora? Então, na igreja de Roma, nós tínhamos aprendido pecado original, pecados veniais e pecados mortais. Quem lembra disso aqui? Tudo bem, o pecado original ou o pecado da raça foi o que deu origem a tudo. Tudo bem, está certo. O pecado que eles chamam veniais são os pecados gerais, todos, excluindo o quê? Excluindo o quê? Excluindo o quê? Isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que lá eles acrescentam um monte de pecados mortais. Eu não me recordo mais direito, faz tanto tempo, não? Se a pessoa não for uma vez por ano, pelo menos, se não comungar e não confessar uma vez por ano, você pecou pecado mortal. Está entendendo aí? Na igreja evangélica, que se diz cristã, tem uma lista também de pecados mortais. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Quantos pecados existem mortais? Quantos pecados? Um só. Qual é mesmo? Isso. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo a obra de Deus. E endurecer o coração ou apostatar da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio. Quem é que leva a pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo? Satanás. Pois está escrito aqui, 1 João 5, versículo 18. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca o que mesmo? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que de Deus é gerado, quer dizer, o que nasceu de novo de verdade, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quem é que toca nas pessoas para elas blasfemarem contra o Espírito Santo? O maligno, irmãos. Então, quem foi que entrou em Judas para ele trair Jesus? O maligno. Quando ele pegou o pão e molhou no vinho, no prato, e comeu, a Bíblia diz que Satanás entrou nele, olha aí. Por que entrou nele? Porque ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, Satanás não teria entrado nele. Mas ele não se arrependeu. Satanás queria entrar em Pedro. Jesus diz, o quê? Satanás está cirandando com você, te querendo moer,
mas eu roguei ao Pai por ti. Halabassurri me cantalás. Entendeu? Então Satanás não pôde entrar em Pedro, mas pôde entrar em Judas. Isto, veja bem, a mesma coisa funciona para nós. Está entendendo aí? Se nós endurecermos nosso coração para a palavra de Deus, se nós endurecermos o coração para o Espírito Santo, Satanás entra dentro daquele que endureceu o coração. Mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Deus e pedirmos misericórdia de Deus, e tivermos a oração da igreja de Deus por nossas vidas, o maligno não nos, porque maior é o que está em nós. E quem está em nós? Jesus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos foi dado é o outro eu de Jesus, alter ego de Jesus. É agora Jesus dentro de nós, aleluia. Compreenderam o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Bem, amados, eu estou à disposição dos irmãos, caso queiram fazer perguntas após o culto ou qualquer outro momento. Se porventura alguém não compreendeu bem a palavra de Deus. Mas eu acredito que vocês compreenderam o que Deus disse através da palavra. Finalizando tudo agora. Esse é um perigo quando uma pessoa se enfurece, sabe? Satanás, ele não tem pressa, você sabia, de pescar principalmente o cristão. Ele não tem pressa. Ele vai devagarinho. Exatamente como um pescador que joga uma isca e fica mostrando a isca para o peixe lá morder. Ele vai devagarinho. Primeiro, ele coloca um aborrecimento no coração do crente. A pessoa fica meio insatisfeito, meio triste. Eu não gostei dessa pregação. E foi Deus que Deus está me usando. E principalmente neste ano, Deus está me usando. Eu sei disso. E eu me humilho mais diante de Deus. Eu me humilho de verdade diante dele. Ele tem mandado o que ele quer que pregue. Então, veja bem. A palavra é pregada. E muitas vezes ela vem de encontro conosco. Qual é a nossa atitude? Fechar o coração e ficar bravo contra o pastor? Ou abrir o coração para Jesus e para a palavra de Jesus? Porque é Ele que salva. É Ele que abençoa. É Ele que perdoa. É Ele que te enche do Espírito Santo. É evidente que tem que ser a segunda opção, não é? O correto é abrirmos o coração para Deus e falarmos para Ele: Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque eu passei a compreender um pouquinho mais, obrigado, me instrui, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser santo, eu quero andar em santidade. E eu vou dizer uma coisa séria para vocês, seríssima. Provavelmente, eu não estou dizendo 100%, provavelmente, o ano que vem o anticristo começa a reinar com os 7 anos. Escuta bem. E nos últimos dias, o que diz as Escrituras? O amor de muitos esfriará. O que diz Paulo? Paulo diz: acorda tu que dormes. A pessoa, o crente, começa a dormir. Dormir o que é? Ficar relaxado. Não lê mais a Bíblia. Não tem tempo para orar. Não quer vir mais à igreja. Veja bem, é muito sério isso aí. Tá? Também diz o apóstolo Paulo que nos últimos dias, muitos se desviarão da verdadeira fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Então o coração fechou de uma vez. Está compreendendo aí? Então as pessoas começam a levar uma vida relaxada, uma vida sem vigiar. Não é? Vigiar. Jesus diz: vigiai e... Vigiai e... Será que ele não disse orar e vigiai? Hã? O que ele disse mesmo? Vigiar primeiro. O que é vigiar? Esteja atento.
esteja acordado, fica observando os mínimos movimentos que acontecem perto de você e dentro de você. Porque o inimigo, ele fala, ele é espírito, o inimigo também. E ele fala com o nosso espírito. É no espírito, é na mente ou coração que ele vem plantar o quê? A semente dele. Cabe a nós dizer, não, pera, isso aqui não é Deus não. Opa! Deus não vai querer que você tenha ódio dos outros. Deus não vai querer que você mate alguém. Deus não vai querer que você faça pecados. Não, Deus não. Por quê? Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é imaculado, porque Ele é poderoso para te libertar, aleluia. E Ele que está te dizendo nessa noite, eu te amo. Vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de ti, mas você precisa permitir, você precisa desejar, você precisa querer, a decisão é tua, você tem livre-arbítrio, você tem decisão própria, você não é o robô, você que deve dizer, eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, eu tomo essa decisão. Não vou ser dirigido por sentimentos, não vou ser dirigido por emoções, mas vou ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero pautar minha vida segundo a palavra de Deus, e você vai começar a perceber no seu pensamento, veja o que eu estou dizendo, no seu pensamento, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Você vai começar a perceber claramente quando é Deus e quando é o diabo. E quando é você mesmo. Está entendendo? Nós tomamos decisões. O apóstolo Pedro tomou uma decisão. Ele ouviu o galo cantar e ele chorou, ele se arrependeu, ele lembrou da palavra de Deus, que é Jesus. Quando você estiver pronto para errar, lembra da palavra de Deus. Lembra o que Deus diz na sua palavra santa. E toma posse dessa palavra na tua vida, no teu coração. Toma posse dessa palavra e diga não. Foi isso que Jesus, como homem, fez para com o diabo. O diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Para que passar fome? Se você tem poder, você não é o Filho de Deus? Prova para mim que é. Então transforma essas pedras em pães. Jesus parou e respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Oh, palma para Ele mesmo. Ele merece, glória a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Aí o diabo quis mostrar os reinos do mundo, e mostrou, numa visão. E disse, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus, como homem, usando a palavra, disse, está escrito, só adorarás a Deus, e só a Ele prestarás culto, a mais ninguém, glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que prestar culto somente a Deus. Tem muita gente prestando culto aos prazeres, aos desejos, aos vícios e às coisas erradas, tá? Devemos cultuar somente a Deus, e só a Ele adorar, aleluia. Não duvidar da sua palavra, não duvidar da sua palavra.
Deus disse para Caim, Caim estava querendo matar Abel, Deus sabia disso, mas disse: na porta do teu coração jaz o pecado, resiste a ele e faça como teu irmão, que haverá aceitação para ti. Ele preferiu deixar o pecado entrar. O pecado entrou e ele matou o seu irmão. E a condenação e maldição sobre ele foi muito séria. Você quer bênção ou maldição? Quem quer bênção de Deus? Eu quero. Então vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá? Isso, glória a Deus, amém, irmãos? Essas são as palavras que Deus deu na noite de hoje. Palmas para Jesus, glória a Deus, obrigado, Senhor.